Olá, queridos alunos e alunas, tudo bem? Vamos abrir a apostila de teoria na página 49 e vamos continuar aí com o tema acidez e basicidade aplicada aos compostos orgânicos. Na última aula eu pulei esse tópico aqui de basicidade de aminas em fase gasosa e parti para aqui, olha. E esse tópico aqui eu falo da proximidade do substituinte em relação ao aumento ou diminuição da acidez. No caso aí eu disse que quanto mais próximo, maior o efeito, seja ele para diminuir ou para aumentar a acidez. Mas vamos voltar agora aqui a esse caso, né? Lembrando que as aminas, olha para cá, vamos lembrar aqui das aminas, são funções que têm um grupamento, que é uma cadeia carbônica, que vai estar ligada a um nitrogênio, que aqui vai estar ligado a um hidrogênio, aqui a outro hidrogênio. Esses hidrogênios também podem ser substituídos por grupamentos R, por cadeias carbônicas. Mas o principal da amina é você se lembrar que aqui existe um par de elétrons. Está vendo aqui? Aqui existe um par de elétrons. Então as aminas, elas podem atuar como bases de Lewis, porque elas são capazes de doar, olha para cá, doar esse par de elétrons, ok? Então as aminas são espécies básicas. Claro, em um meio capaz de receber esse par de elétrons. Vamos apagar aqui e vamos observar. O que eu fiz aqui? Eu coloquei para você exatamente uma reação de uma amina com ácido clorídrico. O que vai acontecer? O ácido aqui vai ser o ácido porque ele vai doar o H+ para cá, segundo o conceito de Bronsted de Lowry. Ele é o ácido, aqui é a base, aqui é o ácido conjugado e aqui é a base conjugada. Mas nós também podemos interpretar segundo o conceito de Lewis. Segundo o conceito de Lewis, observe o seguinte, olha aqui, ó. Aqui existe um par de elétrons. Quando o H+ sai do ácido, vem o H aqui, mais, sem o elétron. O que acontece? Esse H+ aqui, ó, tá vendo? Ele vem para cá, recebe um elétron. O que acontece? Fica positivo o nitrogênio. E aí a ligação é feita aqui. Observe que essa ligação que eu destaquei para você aqui em amarelo, os dois elétrons dessa ligação vieram do nitrogênio. Então ele compartilhou um par de elétrons, ele deu um par de elétrons para essa ligação. Por isso que ele atua como base de Lewis. Mas podemos usar tanto o conceito de Bronsted de Lowry como o conceito de Lewis. Mas aqui eu vou trabalhar com você o conceito de Bronsted de Lowry. O que eu coloquei aqui? Olha que interessante. Eu coloquei uma amina, vou destacar aqui para que você possa compreender melhor. Uma amina terciária, aqui uma amina secundária, aqui uma amina primária e aqui a molécula de amônia que não tem nenhum grupamento alquil ligado. Então você está vendo a imagem do todo aí. O que eu disse para você? Eu disse para você que a basicidade da amina está relacionada à capacidade dela em liberar um par de elétrons. Então eu vou colocar aqui, ó. Vamos lá, vamos colocar esse par de elétrons aqui, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2 e 1, 2. Tem um par de elétrons em cada um. Repare só, esses grupamentos alquil, e eu havia mostrado para você, e eu vou lá novamente onde eu mostrei isso. Olha aqui, ó. Vou apagar aqui. E eu disse que grupamentos alquil, metil, etil, aumentam a basicidade. São eletrodoadores. Aqui, ó, aumentam a basicidade, logicamente vão diminuir a acidez. Então, o que você vai observar ali? Vamos voltar.
Voltando aqui para o que eu estou mostrando para você. Olha só, estou falando em fase gasosa. Gasosa, não se esqueça. Esse fase gasosa não costuma aparecer em vestibular, mas vai ser um conceito para você entender melhor em fase aquosa. Poxa, se eu tenho aqui, olha só, olha para cá, dando elétrons, o nitrogênio vai dar com mais facilidade. Então vai ser a base mais forte. Então a amina terciária é a base mais forte. A amina secundária já é uma base um pouco mais fraca. Tá? Quando eu falo forte, eu estou falando em força relativa, tá certo? Não quero dizer que as aminas são bases fortes, ela é mais forte que a outra. Observe, aqui tem apenas o quê? 2 grupamentos alquil. Vai dar elétrons? Vai, mas não vai ser com a mesma boa vontade que a anterior. Aqui só tem um grupamento. Vai dar elétrons? Vai. Mas também vai ser com uma vontade menor que a outra, porque só um grupamento está dando elétrons. E aqui, olha, ninguém está dando elétrons. Ele vai dar elétrons? Vai. Mas preste atenção. Desses aqui, quem vai doar mais facilmente esse par de elétrons? Logicamente vai ser a amina terciária, porque tem 3 grupamentos doando elétrons para o nitrogênio. Então, se ele recebe elétrons, ele doa com mais facilidade. Ok? Bom, essa é a primeira análise. É a análise mais fácil para você entender. Só que existe uma segunda análise. Da mesma forma que aqui, vamos voltar aqui, eu expliquei para você que, vamos apagar aqui para você entender melhor. Eu coloquei aqui, olha, vamos lembrar, ácido, base, ácido conjugado, base conjugada. E eu mostrei que a estabilidade disso aqui, tá certo? Que essa estabilidade se devia ao fato desse X, no caso aqui, puxar elétrons e dispersar essa carga. Eu expliquei com base em que, olha só o termo, eu expliquei fundamentado na base conjugada do ácido. Quanto mais estável a base conjugada, maior a acidez. Agora eu vou lá para a amina. Olha para cá. Isso aqui, as aminas são todas o quê? Bases. E quando elas recebem o H+, elas viram ácido conjugado. Ácido conjugado, ácido conjugado e ácido conjugado. E o nitrogênio, ao doar o par de elétrons para fazer essas ligações aqui, olha. Tá vendo? Quando ele doa esse par de elétrons, ele assume essa carga positiva. Tá aqui, olha, carga positiva. Então, o que acontece? Se o nitrogênio está positivo, poxa, quanto mais átomos de carbono doarem elétrons para quem está positivo, mais estável vai ser. Aqui há 3, aqui há 2, aqui há 1 e aqui nenhum. Então, o que você pode observar? Olha o efeito. Aqui 3 grupamentos alquil, no caso metil, estão estabilizando essa carga positiva. Então, esse ácido conjugado é mais estável que esse, que é mais estável que esse, que é mais estável que esse. Então, o que acontece? Se esse aqui, olha só, se esse aqui é o mais estável, o ácido conjugado mais estável, o equilíbrio está mais deslocado para cá do que para lá. Então a basicidade é maior, ela é uma base mais forte. Essa é a maneira mais difícil de você entender. A maneira que normalmente solicitam no vestibular é essa que eu acabei de explicar. Olha aqui, se ela tem que doar um par de elétrons, vou botar o par de elétrons aqui, e se esses grupamentos, tem 3 grupamentos que doam elétrons, pô, ela é uma amina terciária. Se 3 grupamentos doam elétrons para o nitrogênio, ele vai doar com mais facilidade. Vai ser uma base mais forte do que onde tem 2, do que onde tem 1, do que onde não tem nenhum. Apesar de que tem o par de elétrons que também pode doar. Ok? Agora, eu vou descer
até aqui. É isso que cai em vestibular para você. Preste atenção. Em fase aquosa. E observe o seguinte, eu quero que você veja aqui a amina terciária. E vamos para a fase gasosa. E a amina terciária está aqui. Ela é a mais básica. Mas observe que na fase gasosa, ela é a mais básica, mas na fase aquosa, a amina terciária, ela saiu da primeira posição e foi para a terceira. É até fácil guardar. A amina terciária deveria ser a mais básica. Terciária, secundária e primária. Mas a terciária passou para terceiro lugar. Então vai ficar o quê? Secundária, primária, terciária e aqui no caso a amônia. Ok? Então você pode guardar assim, olha, terciária em fase aquosa passou para terceiro lugar. Então primeiro vem secundária, depois primária, depois terciária e por último a amônia. Mas vamos explicar isso aqui para você, tá certo? E eu vou mostrar aqui. O que acontece? Quando a formação dos ácidos conjugados, os ácidos conjugados são esses aqui, olha. Em fase aquosa, o que vai acontecer? A água, ela vai começar a ficar em volta. Olha aqui, ó. A água, ela vai começar a ficar em volta desse nitrogênio. Olha aqui, ó. Beleza? Só que tem um problema. Esse CH3 aqui, tá vendo? O grupamento alquil que eu coloco aqui, ele é muito espaçoso, ele ocupa um bom espaço. Então ele impede a chegada da água aqui. E por incrível que pareça, esse aqui, vou dar um zoom aqui para você ver melhor, olha só. Isso aqui é o polo negativo da água. Então o polo negativo da água se aproxima do nitrogênio, está aqui a aproximação, ó, estabilizando também esse nitrogênio, ele estabiliza o ácido conjugado. Então, quanto mais água se aproximar, melhor é. Então, são dois fatores que vão estabilizar, vou apagar aqui, que vão estabilizar o ácido conjugado. Isso aqui é o ácido conjugado dessa base. Quando ganha o quê? Vamos lá? Quando ganha H+. Tá aqui, ó. Eu boto aqui para você. Tá certo? Vou botar a setinha de equilíbrio. Repare bem, dois fatores estabilizam esse nitrogênio. Quais são eles? O primeiro, os grupamentos alquil. E o segundo, o oxigênio da água, porque está em fase aquosa e esse oxigênio tem uma carga parcial negativa. Aqui positiva, aqui positiva. Então, quanto mais dessas moléculas aqui, ó, que estou destacando de água, houver aqui em volta deste nitrogênio, mais vai estabilizar. O que acontece? No caso aqui da amina terciária, apesar dela ter, olha aqui, ó, 3 grupamentos alquil, esses grupamentos alquil, eles impedem a aproximação de quem? Da água, diminuindo a estabilidade do ácido conjugado. Diminui a estabilidade. Então, o que acontece? Ela cai de primeiro lugar para terceiro lugar. É tudo um jogo, entendeu? Então, olha só, essa aqui tem 2 grupamentos que estabilizam e permite que algumas águas se aproximem. Essa aqui, muito mais águas vão se aproximar, porém só tem um grupamento. E essa aqui tem vários grupamentos que estabilizam,
mas vai ser muito difícil a água chegar aqui perto por causa do tamanho deles. Então é um jogo aí. Quem estabiliza mais, né? A água ou o grupamento? E nesse contexto de quem estabiliza mais, água ou grupamento, né? Quando eu quero dizer a água que se aproxima, né? Ou os grupamentos. Então, nesse contexto, nesse equilíbrio dos dois estabilizando, que eu chamo de fator intrínseco, olha aqui em amarelo, intrínseco, e em verde aqui eu falo de fator extrínseco. Nesse contexto, a amina secundária é mais estável que a amina primária. Quando eu falo amina, não, tá ligado? É o ácido conjugado da amina, né? Que é a amina terciária. Então, olha, a ordem de basicidade vai ser em meio aquoso, ó, meio aquoso, estou botando aqui. Vai ser primeiro a secundária, depois a primária, a terciária passou para terceiro lugar e depois a amônia. Perfeito? Essa solvatação da água, você pode ver, por exemplo, quando tem espécies que se ionizam. Vamos supor que o azulzinho seja Na+, e o vermelhinho seja Cl-, ó. Vermelhinho, azulzinho. Então aqui eu vou colocar Na+, e aqui eu vou colocar Cl-. Observe que no Na+, a água, olha só, a parte que fica próxima do Na+, é o oxigênio da água. O oxigênio da água tem uma carga parcial negativa, enquanto os hidrogênios têm carga parcial positiva. É o que você vê aqui, olha, o oxigênio da água com uma carga parcial negativa e os hidrogênios com uma carga parcial positiva. Tá vendo que aqui foi o positivo e ficou perto, ó. Olha aqui, ó. Vou mostrar aqui para você em amarelo. Foi o positivo e ficou próximo do negativo. Ó. E aqui foi o negativo que ficou próximo do positivo. Esse tipo de ligação que eu coloquei em amarelo aí se chama ligação íon-dipolo. E esse contexto todo aí se chama solvatação. Os íons são solvatados pela água formando ligações íon-dipolo. Por isso que há inversão. Então, quando eu perguntar para você, olha só, qual é a ordem decrescente de basicidade, se no vestibular principalmente não aparecer nada, está se referindo à fase o quê? Aquosa. Então você está lá pensando, pô, a mais básica é a amina terciária, isso em fase gasosa. A amina terciária passou para terceiro lugar, então vem secundária, primária, terciária e por último, amônia. Ok? Não se esqueça disso, que é isso que cai em vestibular. Não é comum, não vejo cair em fase gasosa. Se algum dia aparecer no vestibular em fase gasosa, você aprendeu. Mas o que acontece mesmo é em fase aquosa. E na fase aquosa, ao contrário da fase gasosa, a fase gasosa só leva em conta o fator intrínseco. Mas a fase aquosa, não. A fase aquosa leva o fator intrínseco e o fator extrínseco. Olha, o que eu estou mostrando para você é uma amina primária, 2 hidrogênios e um grupamento alquil ligado ao nitrogênio. Vou colocar mais um hidrogênio. E agora o que eu tenho é o ácido conjugado desta amina primária. Quando eu venho para cá, o que você observa? Aqui é o nitrogênio, aqui é o CH3. Repare, CH3 é bem volumoso. Olha o tamanho dele em comparação a um hidrogênio que está ligado aqui, por exemplo, a esse nitrogênio. Então, por aqui, por essa face que tem o CH3, vai ser muito difícil a água chegar nesse nitrogênio que está positivo. Agora, onde tem hidrogênios que são menores, a água consegue chegar.
Só que se eu transformar isso aqui, olha para cá, transformei numa amina terciária agora. Olha bem como é que fica. Isso aqui é o ácido conjugado da amina terciária. Olha, a água não consegue chegar nessa face, não consegue chegar nessa face, não consegue chegar nessa face, porque tem CH3 aqui, impedindo, muito grande. A água só consegue chegar por aqui onde tem hidrogênio. Então, menos água vai solvatar. Apesar de ter 3 CH3 que estabilizam esse nitrogênio aqui no meio, que é o fator intrínseco, o fator extrínseco fica muito prejudicado, porque a água não consegue chegar direito. Por isso que, no caso, a amina terciária passa para terceiro lugar. Voltando aqui, observe só, agora eu fiz com relação aos álcools. Eu coloquei aqui, olha, um álcool que não tem classificação como primário, secundário e terciário, um álcool primário, um álcool secundário e um álcool terciário. E eu estou estabelecendo que esse álcool está atuando como ácido, perdendo o H+. Então, isso aqui são as bases conjugadas. Tá certo? Olha, bases conjugadas desses álcools. O que eu havia falado para você? Que o álcool primário é mais ácido que o secundário, que é mais ácido que o terciário. Então, repare só. Aqui eu mostro, olha. Quanto menor o pKa, maior a acidez. Então, o primário é mais ácido que o secundário, que é mais ácido que o terciário. A que deve-se isso? Estou falando em fase aquosa. Então, se você observar, é muito mais fácil solvatar esses álcools aqui do que solvatar um álcool secundário, do que solvatar um álcool terciário. E aí eu mostro aqui para você. Olha só. Olha, no álcool primário, o oxigênio aqui, olha, deixa eu mudar até a cor para você ver melhor. O oxigênio, que está negativo, consegue ser solvatado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas do solvente, aí no caso a água. Ao passo que o álcool terciário, ó, primário, e o álcool terciário aqui, tá certo? Repare, 1, 2, 3, 4 moléculas, porque está impedido por aqui. Na realidade, esse álcool não pode ser classificado como primário, não é? Porque para ser primário, esse carbono aqui teria que ser primário. Só que ele não está ligado a nenhum outro carbono. Mas se eu colocar aqui um CH, não vai alterar a solvatação aqui. Perfeito? Agora, aqui, olha, como são 3 carbonos, altera consideravelmente. Vamos agora para finalizar aqui esse resumo. Preste atenção. Em meio aquoso, olha, eu boto aqui para você, em meio aquoso, diminuição da basicidade. Aqui eu coloquei diminuição da acidez. Agora, no sentido contrário, vai ser a diminuição da basicidade. Então, olha, a amina secundária é mais básica que a primária. A terciária passou para terceiro lugar. Depois a amina aromática e amida. Eu só não expliquei a aromática e a amida. A aromática é o seguinte, é tranquilo de você entender. Na aromática, o que acontece? Esse par de elétrons ele é deslocado para ressonância no anel. Então, isso diminui a facilidade de doação dele, então ela fica menos básica. E na amida, é pior ainda. Esse nitrogênio que está aqui, esse par de elétrons da amida, ele está totalmente sendo atraído pelo oxigênio. Então ele fica menos disponível para ser doado, diminui mais ainda a basicidade. Então a ordem de basicidade, a amina secundária é mais básica que a primária, que é mais básica que a terciária, que foi para terceiro lugar, que é mais básica que a aromática, que é mais básica que a amida.